Aristarco, companheiro de Paulo. A história dele encontra-se em Atos capítulo 19, versículo 29, capítulo 20, versículo 4, capítulo 27, versículo 2, Colossenses capítulo 4, versículos 10 e 11, e Filemão, versículo 24. O leitor da história bíblica dos primeiros anos da Igreja encontra nomes de homens e de mulheres que poderiam ser objeto de um estudo bem interessante, além de proveitoso, se houvesse mais dados registrados de sua atuação na obra do Senhor. Como gostaríamos de saber mais sobre Dorcas, que era cheia de boas obras? A história dela encontramos em Atos capítulo 9, versículo 36, de Naasson, o discípulo amigo com quem o apóstolo Paulo se hospedou em Jerusalém, em Atos capítulo 21, versículo 16, de Febe, que ajudou a muitos, como também ao próprio Paulo, em Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2, de Tércio, o emanuense, a quem Paulo ditou a carta aos Romanos, Romanos capítulo 16, versículos 22 e 23, de Tíquico, o portador das cartas aos Efésios e aos Filipenses, Efésios capítulo 6, versículos 22 e 23, e Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 8, de Epafrodito, que levou um donativo dos filipenses a Paulo em sua prisão em Roma, e depois ficou extremamente doente. Filipenses capítulo 2, versículos 25 e 30, e de muitos outros fiéis servidores de Cristo na época apostólica. Entre aqueles luminares menores que brilharam sobre as páginas do Novo Testamento, há um que se destaca, e muito. Destaca um pouco mais do que os outros, sendo mencionado mais frequentemente. Esta pessoa é Aristarco, cujo nome significa o melhor príncipe, o líder. Talvez ele fosse o melhor daquele grupo seleto que, ao lado do apóstolo Paulo, serviu ao Senhor com tanta abnegação e valor em dias de muita tribulação, luta e sacrifício. Certa ocasião, ouvimos um famoso orador e pregador dizer: gostaria de algum dia escrever um livro sobre Aristarco. Tenho-o em minha imaginação como um homem nobre, valente, sereno, ficando em pé atrás do apóstolo Paulo, pronto a animar o apóstolo a permanecer em pé, caso este estivesse pronto a bater em retirada. Nós não podemos crer que o apóstolo se acovardaria jamais onde outro tivesse valor para enfrentar o inimigo, mas estamos perfeitamente de acordo com aquele pregador em relação ao caráter sólido, leal e firme do bom Aristarco. Parece-nos que era fiel em qualquer emergência crítica e que nunca vacilava em expor sua vida por causa dos irmãos, marca que deveria caracterizar os verdadeiros filhos de Deus, conforme afirma o apóstolo João na sua primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aristarco surge pela primeira vez em hora de grande crise e de grave perigo para o apóstolo Paulo. De acordo com Atos, capítulo 19, um tal de Demétrio, que era ourives, tinha incentivado um motim na cidade de Éfeso para acabar, se fosse possível, com a pregação do evangelho naquela cidade, pois que a pregação contra o comércio
e uso de imagens por parte dos pregadores do Evangelho se fazia sentir na diminuição das vendas das pequenas imagens fabricadas por Demétrio e por seus companheiros de profissão. No versículo 29 de Atos capítulo 19, do referido capítulo, se lê que a cidade foi tomada de confusão e toda a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Sem dúvida, os fanáticos manifestantes queriam era pegar a Paulo, mas, não o encontrando, carregaram 2 dos seus companheiros. É bem possível que estes, vendo o perigo em que estava seu amado Paulo, prestes a sofrer uma morte horrível nas mãos da turba irada, voluntariamente se tenha exposto para serem levados ao teatro em lugar de Paulo, confiando, no entanto, no poder de Deus para protegê-los. Se assim foi, bem podemos imaginar como teria ficado profundamente comovido o coração do apóstolo Paulo por um ato tão nobre e sacrificial, fruto do amor fraterno e cristão. Não é de estranhar que Paulo quisesse entrar naquela cova de leões, vorazes, a fim de conseguir a libertação de seus amigos e colaboradores. Só desistiu de seu propósito pelos rogos insistentes dos seus discípulos e pelos argumentos insistentes dos principais personagens da Ásia. Versículos 30 e 31. De Atos, capítulo 20, versículo 4, aprendemos que Aristarco era natural de Tessalônica, aquela cidade onde, em meio à maior perseguição, Paulo tinha pregado o Evangelho e lançado os alicerces de uma igreja exemplar. Aristarco, pois, tinha nascido e crescido na vida cristã em um ambiente de violência, oposição, circunstância que tinha contribuído muito a fazer dele um homem firme, resoluto e forte, pronto a enfrentar os inimigos e perigos, assim como em Éfeso, onde sua fé e amor foram honrados por Deus, que fez acalmar a multidão enfurecida e o preservou da morte. Em Atos capítulo 20, versículo 4, já citado, encontramos os nomes de muitos outros irmãos pertencentes a vários locais da Macedônia e da Ásia, que acompanharam a Paulo em sua última viagem rumo a Jerusalém. Estes homens eram representantes de diferentes esferas do trabalho do apóstolo, e conforme a opinião de muitos dos mais distintos expositores da Bíblia, certamente eles eram portadores da contribuição ou das contribuições de suas respectivas igrejas para os crentes judeus em Jerusalém. Destas coletas fala-se frequentemente nas epístolas de Paulo, e entendemos que o propósito que Paulo tinha em manter ao solicitar a ajuda daquelas igrejas não era simplesmente a de aliviar as necessidades temporais dos santos pobres na capital judaica, mas principalmente tratar de amolecer os corações dos irmãos judeus que se tinham mostrado apreensivos com a conversão dos gentios. O apóstolo anelava conseguir, por meio desta generosa expressão de amor fraterno por parte dos crentes gentios, fechar a brecha e efetuar uma reconciliação e uma união verdadeira entre os dois setores antagônicos da Igreja do Senhor. É aconselhável ler as Escrituras a respeito em Atos, capítulo 24, versículo 17, Romanos, capítulo 15, versículos 25 a 31,
1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 a 4, e 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Entre os irmãos que acompanharam Paulo em sua missão de amor e de esperança, encontramos Aristarco, que juntamente com Secundus levava a contribuição da igreja em Tessalônica. Vê-se, pois, que Aristarco era um irmão de destaque, de caráter irreprovável e de grande honradez. As finanças da igreja primitiva não eram confiadas a homens de medíocre qualidade espiritual, antes, pelo contrário. As exigências apostólicas para a igreja em Jerusalém, sem dúvida, foram feitas extensivas às demais. Os que tinham a responsabilidade das ofertas tinham que ser homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, homens da qualidade espiritual de Estevão e de Filipe, como encontramos em Atos capítulo 6, versículos 3 e 5. Nunca devemos perder de vista que os fundos da igreja pertencem a Deus. Aquele que ainda está sentado perante a arca das ofertas vê como e quando cada um contribui, conhece os sacrifícios que representam as ofertas dos santos pobres, como também sabe como e onde elas são distribuídas. É, pois, uma responsabilidade sagrada e solene a que pesa sobre os irmãos que administram as finanças do Senhor. Por isso, devemos ser homens de honradez indiscutível, assim como Aristarco. Que capítulo interessante é o capítulo de Atos 27. Nele encontramos o emocionante relato da acidentada viagem que Paulo fez a Roma, e vemos que 2 homens compartilharam com ele os perigos das tempestades tumultuosas. Eram 2 homens muito amados por Paulo, cujos anelos e ideais coincidiam em tudo com os seus. Um destes companheiros era Aristarco, e o outro era o amado médico Lucas, que escreveu o relato comovedor. Lembrando-nos que Aristarco tinha viajado junto com Paulo a Jerusalém e que este tinha estado ali bem poucos dias antes de ser preso e trasladado para Cesareia, parece-nos que o fiel Aristarco o tem acompanhado a esta cidade. Depois, 2 anos mais tarde, quando o apóstolo Paulo teve que iniciar a partida daquele porto, a sua histórica viagem para Roma, aquele homem devoto resolveu acompanhá-lo. O Antigo Testamento conta-nos a história linda e comovedora do profundo afeto e amizade sacrificial que Jonatas mostrou em relação a Davi. Mas no fim, Jonatas escreveu e escolheu permanecer no palácio enquanto seu amigo Davi saiu para sofrer durante anos perseguições e amargura no deserto. O amor de Aristarco para com Paulo não é tão encantado como o de Jonatas, mas parece-nos que não era menos forte nem menos digno de ser encantado. Aristarco não se amedrontou diante dos perigos e das privações da longa viagem por mar. Seu amor tão constante e leal o constrangeu a ir todo o caminho com o apóstolo a fim de atender carinhosamente às necessidades do valoroso veterano já debilitado e, por longos anos de dura luta
pela causa do Senhor? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. É o que diz Provérbios capítulo 17, versículo 17. E tal amigo, e tal irmão era Aristarco. Mais tarde, desde a sua prisão em Roma, o prisioneiro do Senhor ditou muitas cartas aos cristãos em muitos lugares, das quais 4 têm chegado a nós em o Novo Testamento: as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As 2 últimas trazem as saudações fraternais de muitos queridos irmãos citados pelo seu nome. Em Colossenses capítulo 4, versículo 10, lemos: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. E o apóstolo, após mencionar Marcos e Justo, continua dizendo: os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Evidentemente, os judeus convertidos e que moravam em Roma também tinham receio de Paulo, porque este negava-se a impor a crentes convertidos, de entre os gentios, a obrigação de guardar a lei. E deduzimos do versículo citado que só aqueles 3 lhe prestavam uma leal cooperação na obra do Senhor. Se a atitude dos irmãos incrédulos, segundo a carne, causou a Paulo grande tristeza e incessante dor no coração, como vemos em Romanos, capítulo 9, versículo 2, quanto mais tristeza e dor lhe causou a oposição dos irmãos convertidos de entre os judeus? Esta circunstância dá um significado todo especial ao que o apóstolo diz em relação a Aristarco e seus 2 companheiros. Eles são meu lenitivo. Colossenses capítulo 4, versículo 11. O apóstolo usou a palavra lenitivo com bastante frequência em suas cartas, mas unicamente aqui emprega a palavra grega paregoria, que é derivada de uma palavra que recebem os remédios calmantes que aliviam e mitigam as dores irritantes. Paulo, pois, disse que a amizade leal e inquebrantável de Aristarco era-lhe como um elixir parigórico, isto é, um bálsamo suavizante, que lhe aliviava muito a dor que sentia. Sua colaboração fiel e sua adesão firme à verdade atuavam como um azeite e vinho com que o bom samaritano tratou das feridas do homem que caiu nas mãos dos ladrões. É evidente, pois, que Aristarco não era um dos que creem no ditado que diz: voz do povo, voz de Deus, e, portanto, não se deixava levar pela opinião da maior parte de seus patrícios convertidos, pois, por mais plausível que fossem os argumentos contra a atuação de Paulo em relação à lei e ao rito da circuncisão, Aristarco nada sabia de vacilações. Suas convicções eram inalteráveis e nunca cedeu frente ao legalismo, nem por um momento sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse com os amados santos de origem gentia. Que feliz era o apóstolo em ter o apoio de um irmão de tempero tão cristão. Nosso Senhor Jesus Cristo procurou amigos do mesmo porte. Quando ele se dirigiu ao jardim do Getsêmani para orar a seu Pai, levou consigo os 3 discípulos mais achegados, para que estes
lhe proporcionasse algum lenitivo naquela noite negra e fatal. Mas, eles falharam, e em vez de dar-lhe um lenitivo, se transformaram, por causa da sua sonolência e indiferença, em um agravante da sua dor. O Senhor, em sua infinita graça, nos chama de seus amigos, mas será bom que nos perguntamos que tipo de amizade lhe proporcionamos. Finalmente, em Filemão, versículo 23, lemos: Saúdam-te Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aristarco era um cooperador tão leal do veterano apóstolo Paulo que chegou a compartilhar com ele a vida de prisioneiro a fim de poder servi-lo. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Que cooperador constante Aristarco chegou a ser através dos anos. Ele tinha acompanhado o apóstolo, passando de bom grado e com gozo por perseguições, perigos, prisões e necessidades, a fim de ajudar ao incansável pregoeiro do Evangelho. Até ao fim, Aristarco andou, sem vacilar, pela senda do dever, com um altruísmo singular e um amor sacrificial raras vezes superado.